Olá meus amigos do Mundo Motard. No vídeo anterior fomos desafiados pela Minix a tentar usar o CP89HD, o seu mais recente dispositivo de CarPlay e Android Auto numa moto. Este dispositivo é uma opção para quem quer partilhar um único dispositivo pelos seus vários veículos, sejam eles moto, automóvel, autocaravana, etc. Então fiquem por aí para ver como vamos fazer. No vídeo anterior já falamos das suas características, sendo os principais o seu ecrã de alta definição com taxa de refrescamento de 60 frames por segundo e o duplo Bluetooth para conexão de áudio Bluetooth perfeita do telefone para o veículo ou para o capacete. Tenham em atenção quando usarem na moto que este dispositivo não é à prova de água, então se chover, têm de o guardar. Vamos então passar para o carro primeiro, onde vamos ver as suas opções de fixação e configuração. Aqui no carro, para demonstrar, vamos usar o seu suporte articulado de ventosa, que vai segurar o dispositivo pelo seu suporte magnético. Podemos fixá-lo no vidro do carro, ou usar esta base plástica para colar em algum lugar do carro para depois fixar o suporte do CarPlay. Se por algum motivo não conseguirem fixar o suporte diretamente no vidro ou no tablier, esta base fornece uma forma segura de o fixarem ao carro. Podem, em alternativa, usar este suporte fixo. Neste caso, este suporte irá ser colado em algum lugar do carro, tablier, vidro, ou onde quiserem irá ficar permanentemente fixo nesse sítio, prendendo depois aqui o suporte magnético do CarPlay. Vamos então fixar o suporte no vidro para passarmos à configuração do dispositivo. Depois, só precisamos de montar o ecrã no seu suporte magnético, e aí está, temos o nosso dispositivo seguro e pronto para a sua configuração. Agora precisamos de o ligar à corrente, para isso vamos usar o seu adaptador de 12 volts para o ligar à tomada do carro ou da moto. Também funciona se o ligarem diretamente a uma porta USB. Vamos aguardar que ele arranque o sistema para iniciarmos a sua configuração. Como puderam ver, o sistema é bastante rápido a ligar. Agora para a primeira configuração, vamos usar um iPhone e testar a sua configuração com o sistema CarPlay. Para isso, clicamos aqui no ícone do CarPlay e ele mostra-nos as instruções de configuração. Basicamente, apenas temos de pegar no nosso iPhone, abrir as definições, ir às definições dos dispositivos Bluetooth e pesquisar por novos dispositivos. Irá aparecer o dispositivo com o nome Minix, selecionamos esse dispositivo e ele vai mostrar uma série de pedidos de autorização de ligação ao smartphone e aos contactos. Apenas temos de permitir a ligação. E aí está, em poucos segundos temos o nosso Minix CP89HD configurado e ligado por CarPlay ao nosso iPhone. Não vamos entrar em detalhes a explicar como funciona o CarPlay, de certeza que todos vocês já sabem, apenas muito rapidamente, temos acesso aos mapas e à nossa música no Spotify, ou qualquer outra aplicação de música compatível com CarPlay. Podemos controlar o dispositivo por comandos de voz, usando a Siri, para controlar os mapas ou a música, fazer chamadas, etc. Vamos agora ver a sua configuração para o sistema Android. A configuração inicial para o ligar ao Android Auto é idêntica ao CarPlay. Apenas clicamos no ícone do Android Auto e ele mostra-nos as instruções de configuração. E tal como no CarPlay, apenas temos de pegar no nosso smartphone, abrir as definições, ir às definições dos dispositivos Bluetooth e pesquisar por novos dispositivos. Irá aparecer o dispositivo com o nome Minix. Selecionamos esse dispositivo e ele vai mostrar uma série de pedidos de autorização de ligação ao smartphone e aos contactos. Apenas temos de permitir a ligação. E cá está, em poucos segundos temos o nosso Minix CP89HD configurado e ligado ao Android Auto do nosso smartphone. A utilização do Android Auto é em tudo semelhante ao CarPlay. Também não vamos entrar em detalhes. Já todos vocês devem ter visto ou usado outros sistemas de Android Auto. Também aqui, teremos acesso aos nossos mapas, fazer ou receber chamadas, e ouvir as nossas músicas no Spotify ou qualquer outra aplicação de música. Tal como no CarPlay, também podemos controlar tudo isso por comandos de voz, usando o Google Assistant para isso. Para o som, poderemos usar a sua coluna integrada, ou por Bluetooth ao sistema do carro, caso este tenha essa função. Podemos ligar ao nosso carro através de um cabo áudio auxiliar, ou então por transmissão FM. Neste caso,
teremos de configurar nas definições do dispositivo a frequência FM em que ele irá transmitir o som e sintonizar o rádio do nosso carro nessa mesma frequência. Ao fazer esta configuração, o dispositivo irá reiniciar e voltará a conectar-se automaticamente ao nosso smartphone, ficando pronto a ser utilizado. Bem, meus amigos, agora que já vimos as possibilidades de montagem e configuração no carro, vamos ver como vamos adaptar na moto. Na moto não podemos usar os suportes que vêm incluídos, em vez disso, vamos usar uma garra que praticamente todos temos para prender as nossas câmaras de aço à moto, com um suporte RAM mount onde iremos prender o suporte magnético do dispositivo. O suporte magnético parece ser bem forte para aguentar as vibrações da moto. Iremos ver já a seguir nos nossos testes de estrada. Vamos então ver como ficou o CP89HD nesta moto. Bem, como já fizemos a configuração do smartphone no carro, agora o dispositivo vai ligar-se automaticamente ao nosso smartphone. Mas primeiro, vamos ver os seus menus e ver o que ele nos oferece. Este será o seu ecrã inicial que iremos ver sempre que ele liga. Acho que está muito bem conseguido, minimalista e muito sóbrio. Aqui, encontramos os atalhos para iniciar o CarPlay ou o Android Auto. O atalho para o Bluetooth, onde podemos ver os smartphones configurados. Temos também o atalho para o brilho do ecrã. Aqui podemos configurar o nível de brilho para o dia, o nível de brilho para a noite, e se queremos que o dispositivo faça a gestão automática e troque entre dia e noite automaticamente. Ele tem também um sensor de luminosidade para ajustar automaticamente o nível de brilho conforme a luz do dia. Temos o botão de volume para controlar o volume do dispositivo. A opção FM serve para configurar o dispositivo para passar o som para o carro através de transmissão por uma frequência de rádio FM. Depois, só temos de sintonizar no rádio do carro esta mesma frequência para passar o som da música, chamadas ou navegação daqui para o rádio do carro. Temos ainda o atalho para as configurações. Aqui, logo na primeira opção de sistema, temos a linguagem. Temos várias línguas à escolha, como podem ver. Logo abaixo, temos a data e hora de sistema. Logo a seguir, temos a configuração do Bluetooth, onde podemos ver ou apagar smartphones configurados no dispositivo, etc. De seguida, temos a opção do display ou ecrã, que conforme vimos há pouco, podemos configurar o nível de brilho do ecrã para o dia ou para a noite, etc. De seguida, temos a opção Wallpaper, ou papel de parede. Aqui temos 3 imagens à escolha que podemos usar como imagem de fundo do ecrã quando estamos no seu ecrã inicial. Logo abaixo, temos a configuração do som. Aqui podemos configurar o volume que queremos para o som da música, o som das instruções de navegação e o som das chamadas telefónicas. De seguida temos a opção Dual Bluetooth, um dos grandes trunfos do CP89HD, que é permitir ser ligado apenas como ecrã. Ou seja, ativando esta função, quando iniciamos o CarPlay ou Android Auto, apenas a imagem irá passar para aqui e o smartphone irá estar ligado por Bluetooth ao carro ou ao intercomunicador do capacete para passar o som, mantendo assim toda a comodidade dos controles do volante ou do intercomunicador. Ativando esta opção, o sistema tem obrigatoriamente de reiniciar. Mas ele é muito rápido, como podem ver. Alguns segundos, e já estamos novamente com o Android Auto ativo com os nossos mapas e a nossa música. Vamos agora para a estrada ver como ele se porta em andamento, e se o seu suporte magnético vai aguentar as vibrações da moto. Estamos confiantes que sim, o suporte magnético é bem forte.
Bem, meus amigos, terminamos assim os nossos testes ao Minix CP89 HD. E confesso que ficamos bastante impressionados com a sua qualidade e fluidez. O seu ecrã de alta resolução e 60 frames por segundo é uma delícia de usar. É o equipamento perfeito para modernizar uma moto ou um carro mais antigos e tornar as vossas viagens mais seguras e divertidas. No princípio ficamos um pouco apreensivos a usá-lo na moto, mas depois de algum tempo verificamos que o seu suporte magnético aguenta bem e não o deixa cair. Aproveitamos para agradecer à Minix uma vez mais por esta oportunidade de testar este fantástico dispositivo, e se estiverem interessados em adquirir, podem usar o link que se encontra na descrição do vídeo para terem 10% de desconto. Fiquem bem, e até ao próximo vídeo.